Oi, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a HQ e o filme de Laços da Turma da Mônica. A gente falou um pouquinho com o Sidney Guzman na Comic Con Floripa, o vídeo vai estar aqui na descrição e no card pra vocês irem lá assistir. Então ele falou um pouquinho antes da estreia do filme e a gente obviamente estava muito ansiosa pra assistir, né? A gente já tava ansiosa pra assistir e com os comentários dele a gente já ficou mais ansiosa. Então eu roubei a HQ da Samantha, já li pra me preparar pra ver a adaptação. E hoje nós vamos contar o que a gente achou dos dois, então. Isso como o nosso quadro, né, com a linha versus cenas, a gente sempre fala de uma do livro, né, ou da HQ nesse caso, e da adaptação. Mas lembrando que nunca é realmente um versus, uma batalha, né? É mais realmente pra comentar o que a gente achou dos dois. Pra vocês terem uma ideia, a sinopse, né, da Laços, na verdade Laços faz parte do selo Graphic MSP, que é um selo infanto-juvenil com a Turma da Mônica e no geral, assim. E Laços foi feito pelo Vitor e pela Luca Fage, eles são irmãos e super talentosos e maravilhosos. E se eu não me engano, Laços foi a HQ que mais vendeu da foi Graphic. o segundo volume, né? Isso. Da Graphic MSP. E tá muito bom. Sim. E a gente já tem a confirmação, antes de mais nada, né? Porque, se vocês não sabem, feito pela Lu e pelo Vitor Cafage, tem Laços, Lições e Lembranças. E a gente já tem a confirmação de que vai ter o segundo volume, que é Lições. Então, assim, ansiedade a mil, né? Com certeza. Sobre a sinopse, tanto da HQ quanto do filme, é bem simples. O Floquinho, o cachorro do Cebolinha, sumiu e eles têm que ir atrás dele, procurar. Então eles fazem uma força-tarefa pra tentar encontrar o Floquinho. Um plano infalível, né? Com certeza. Porque o Cebolinha só faz planos infalíveis, né? Então eles fazem uma força-tarefa pra tentar encontrar o Floquinho e eles vivem uma jornada, uma aventura tanto perigosa para crianças, né? Mas é muito divertida e eles aprendem bastante coisa, né? Sim, como sempre, né? E é legal porque eles vão pra um parque, né? E aí nesse parque eles acabam indo pra um canto que é uma floresta. Enfim, então claro que como a Monique falou, uma coisa perigosa para crianças, mas a gente tá falando de Turma da Mônica, né? Então a gente tem os 4 personagens principais, né? Que é a Mônica, o Cebolinha, o Cascão e a Magali, indo atrás do Floquinho. E mesmo que tendo esses 4, né, na Turma da Mônica aparecendo mais, tem sempre referências a outras histórias, né, do universo do Maurício de Souza. Aparece eles no fundinho, alguma coisa assim, sabe? É bem bacana ver eles também. Tipo, vários easter eggs, assim, Exatamente. Né? E não só isso, mas no filme eles também fizeram a mesma coisa e a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas falando da HQ, o traço da Lu e do Vitor Cafage são muito fofos. Tá muito fofo. Eles não... Pra vocês entenderem, a Graphic MSP, por mais que seja pra infanto juvenil, não quer dizer que seja a Turma da Mônica jovem. Sim. É a Turma da Mônica mesmo, a Turma da Mônica criança, né? Exatamente. Então, e foi isso que foi pras telas também. E a história, assim, em si, né, essa busca pelo Floquinho, é uma história tocante, porque a gente vai ver um laço, realmente, de amizade entre eles. E os perigos que eles vão passando juntos, mas que eles vão estar sempre juntos, né? Exatamente. Por mais que o Cebolinha e a Mônica vivem naquele pé de guerra, um pegando o pé do outro, a gente sabe que eles se gostam muito. Então tá tudo muito bem feito aqui e consequentemente, também no filme. Tanto o traço quanto a maneira que essa história é narrada é exatamente, a palavra pra essa HQ é fofa, é tudo muito delicado, é tudo muito meigo e não é um meigo assim, é fofo, como é que eu posso falar? Muito infantil. É, exatamente, isso. Não é infantilizado o negócio assim, qualquer pessoa de qualquer idade pode ler e pode se emocionar com essa história. E assim, ele vai tratar depois, né, que você descobre por que o Floquinho sumiu, tudo, é um assunto sério. Sim. Então, de alguma forma, eles conseguiram colocar um assunto sério na Turma da Mônica e fazer com que a gente reflita e principalmente as crianças, né, consigam, enfim, ver realmente o que pode acontecer, como é que é a sociedade em si, né? Exatamente. Agora sobre a adaptação, o que a gente achou da adaptação? Antes de começar a falar do filme em si, é interessante a gente falar um pouco do Daniel Rezende, que é o diretor de Laços. O Daniel, antes de ser diretor, ele era editor. E ele editou Cidade de Deus, Tropa de Elite, Ensaio sobre a Cegueira. Então, tipo, o cara é bom. E aí, de diretor, ele fez Bingo. E ele veio, então, fazer Laços, né? O que foi uma surpresa, porque é totalmente diferente de tudo que ele já tinha feito, né? Afinal de contas, trabalhar com crianças não é a coisa mais fácil do mundo. Imagino que não. Tudo bem que aquelas crianças são bem fofinhas, então deve ser uma delícia trabalhar com elas. Não, todos os atores estão maravilhosos, né? Eles estão, tipo, inteiramente nos personagens. Vai ficar até difícil a gente, que é adulto, conseguir separar os atores dos personagens da Turma da Mônica, né? É muito perfeitinho, eles escolheram, sério, as crianças exatas, assim, parece que nasceram pra viver aqueles personagens, sabe?
E tem uma curiosidade, né? Depois que eu assisti o filme, eu fiquei meio obcecada pelas crianças, mas de uma maneira legal, tá, gente? Aí eu fui pesquisar vários vídeos e daí tem um vídeo onde o Maurício de Souza fala pra ela que elas são as escolhidas. Ai, meu Deus. Ai, gente, é muito fofo. Tipo a Magali, que eu não sei que desculpa o nome, né? Mas a gente não sabe o nome do mundo agora pra falar. Mas ela começa a chorar. Ai, sério, é muito emocionante. Ai, quando eu via, parecia ela na cena e uma comida, ela já disse, vai dar ruim. Isso é legal no filme, porque assim como no quadrinho, né, eles vão procurar o floquinho e tal, e cada um tem a sua característica que a gente já conhece. Tipo, a Magali, ela é morta de fome, né? Tá sempre comilona. E isso não é só, tipo, uma característica tanto faz, é uma característica que vai fazer com que o plano deles, com que a história deles seja afetada por causa dessa característica. A mesma coisa que, tipo, o Cascão, que não gosta de tomar banho. Por isso, né, isso aí vai afetar a maneira com que eles vão levando a história, assim. Exatamente. E é meio que um medinho que eles têm que ultrapassar, sabe? Como ele tem medo de água. A Magali vê uma comida, ela precisa comer. Então, são coisinhas assim que na história faz sentido e tu vê eles passando por aquilo e é bem bacana. Eles vão ter que lutar, né? Exatamente. Contra... Ai, meu Deus, tipo, eu tô vendo uma comida, mas eu preciso fazer outra coisa também pra ajudar meus amigos. O que eu faço, né? Então, essas características foram muito bem representadas. Isso eu gostei legal. Eu achei legal porque é meio que... Como é que eu posso falar? É uma coisinha que todo mundo fala, tu come demais, por que tu não toma banho? Mas daí eles têm que enfrentar aquilo isso, e daí... como se isso não atrapalhasse realmente. Exatamente. Mas aí eles se veem em situações que eles têm que, putz, olha só, o meu medo de água tá atrapalhando o plano que eu tenho, né, que fazer. Então, não tem mais o que falar das crianças, elas estão maravilhosas, né? As cenas... Tem cenas emocionantes. E aí a gente tava até conversando antes de fazer o vídeo que... Como é que eles iam trazer... Porque o Cebolinha, ele sempre tá xingando a Mônica, né? De dentuça, de gorducha, de baixinha. Só que a gente vive num mundo que a gente tem que ter muito cuidado com isso, por causa do bullying, de como isso afeta as outras pessoas. Então a Mônica, ela tem algumas coisas que ela releva do Cebolinha, não sei o quê. Só que ela tem um limite, assim como todo mundo tem um limite. E quando o Cebolinha ultrapassa esse limite, é maravilhoso, né? E os dois, daí, o Cebolinha se toca e ela faz ele se tocar disso. Então, assim... E tanto a Magali e o Castão também estão vendo aquilo e... Cara, tu errou, sabe? Tipo, putz, o que tu fez, Cebolinha, né? Então, tipo, não passaram pano por isso. Não passaram pano. E eles aprenderam. Exatamente. É muito bonitinho. Outra coisa que eu gostei muito foi que, assim, a gente tem e acompanha a Turma da Mônica em todos os lugares, desde sempre, né? E para sempre vai ser. Então, a gente tem tudo muito marcado, assim, né? De a vizinhança, o limoeiro, tudo assim. E também, por exemplo... A gente sabe deles nos quadrinhos. Trazer isso pra vida real poderia ficar muito caricato ou poderia ficar muito real. Por exemplo, poderia ficar caricato o Cebolinha ter só os fiapinhos de cabelo. Mas ia ser ridículo, uma criança com os fiapinhos. Tipo, não ia fazer sentido. Mas poderia ser muito real o limoeiro, por exemplo, de não ter como eles irem de casa em casa, pulando o muro. E isso tem. Então eles conseguiram fazer... Ficou muito legal essa adaptação. Conseguiram balancear direitinho, assim. Colocar o caricato... Mas nem tanto, e o real, mas nem tanto também. Trazer a história dos quadrinhos pro nosso mundo, assim, sabe? E ficou perfeito. É isso. E além disso, a gente, né, falando da HQ, a gente falou que tem alguns personagens que aparecem, outros não. E, na verdade, o filme é uma versão estendida, como se fosse uma versão ampliada. Então tem outros personagens que não tem na HQ. Por exemplo, o Louco, que é o Rodrigo Santoro, que tá impecável. E as cenas do Louco são as melhores, assim, uma das melhores, né? Tá maravilhoso e não tem no quadrinho. Então foi um acréscimo aí que a adaptação trouxe. Além da adaptação ter ampliado aí o quadrinho, né? Mostrando alguns personagens como o Louco que não tem na HQ, a gente também viu o Vitor e a Luca Fage. E o Maurício de Souza. O Vitor e a Luca Fage foi uma aparição muito rápida, um pouquinho antes do Maurício. Daí o Maurício tem uma participaçãozinha especial, eu gosto da fala dele, sabe? Foi muito fofo, né? Ele é muito fofo. Meio Stan Lee, né? Tipo, aparecendo nos filmes agora. Exatamente. Ai, sério. Então foi, tipo, tudo colocado com muito cuidado, com muito respeito, né? Toda a história da Turma da Mônica, toda a trajetória da Turma da Mônica. Então, eu tô ansiosíssima pros outros, eu espero que realmente várias Graphic MSPs viram, a gente falou isso com o Sidney na entrevista, né, que a gente fez, que eu queria muito ver Jeremias. Então... É porque são histórias que
que trazer uma adaptação, fazer com que mais pessoas conheçam essas histórias é muito importante, porque são histórias que vão tratar sobre assuntos importantes, sabe? Por exemplo, Jeremias Pele é sobre preconceito racial, né? Então é importante para que tanto as pessoas mais velhas quanto as crianças aprendam sobre esses assuntos. Laços é fofinho, é um amorzinho sobre realmente os laços familiares, os laços entre amigos, os laços com os animais também, com né? certeza. E é muito, muito bonitinho. E laços, né, não, como a gente falou, tem um assunto muito importante por trás disso, então tem um vilão também, né? Então, por mais que, sabe, de novo, eles conseguiram balancear, né? Não fizeram aquele vilão, tipo, super caricato, um vilão grotesco, assim, sabe? Mas fizeram um vilão que, tipo, ai, a gente sente raiva dele, né? A gente sente raiva e as crianças até podem sentir medo, porque Sim, claro. o que ele faz, realmente, se passasse por aquilo na minha infância, eu ia morrer de medo daquela pessoa. E eu confesso pra vocês, eu vi o filme sozinha. Eu levei alguns sustinhos. Eu fiquei meio tipo, o que eu tô fazendo na minha vida? Levando susto vendo o filme. É tudo da Mônica, sabe? né? Mas aconteceu, gente, infelizmente. É, só eu recebi aquela mensagem da Nicole. Ai, me assustei. E eu falei, ai, amiga. Mas é isso, o filme vai te tirar muita risada, né? Nos momentos certos. Pode te fazer chorar. E pode até te fazer levar susto, como vocês viram aí. Imagina crianças, né? Mas eu achei muito legal toda a maneira que eles fizeram a adaptação da história de quadrinhos pro filme. Os ambientes. Sim, a fotografia tá linda. As cenas que eles estão... Ai, a trilha sonora, gente. Quando toca Thiago York, eu falei, não, eu não acredito. Eu não sabia que ia ter Thiago York. Eu não consigo superar esse momento. Não consigo. E a cena ainda quando toca Thiago York é linda, sabe? Ai, poxa vida. Achei muito bonitinho, muito bonitinho. Então, assim, a gente tá à vontade de rever, né? E é engraçado porque quando eu vi, eu lembrei muito da época que eu era criança e eu assisti Menino Maluquinho. Eu adorava Menino Maluquinho, sabe? E aí me lembrou, assim, eu fiquei imaginando como é que as crianças hoje vão ver isso, sabe? Porque a Turma da Mônica demorou muito pra ir pro cinema. Muito. Mas eu acho que, tipo, veio no momento certo, sabe? Pegaram um diretor certo, atores certos, tipo, deu tudo, fechou, realmente, né? Porque, como a gente falou, podia dar muito errado mesmo, né? Por mais que a gente ame a história e ame a turminha, podia ter realmente sido um desastre, mas não foi. O menino que escolheram pra fazer o Cebolinha. Kevin. Ele não lembra o nome, desculpa, gente, mas é porque eles são muito fofos, não dá, sabe? Eu pensei assim, será que ele vai realmente trocar todo o L pelo R? Todo. E exatamente todos. E eu fiquei, caraca, como é que ele conseguiu decorar esse texto? Então... Aí é que tá uma curiosidade, eu vendo das entrevistas, Daniel Rezende me diz, né? Contou assim, amigos, que ele não deu roteiro pras crianças. Então, tipo, muitas das coisas era improviso mesmo. Ai, meu Deus do céu. Tipo, ele, né, certo, falava o que tinha que fazer, mas, tipo, não era tipo, vai falar isso. Aí eu fiquei assim, gente, por isso que saiu tão maravilhoso, porque parecia que as crianças estavam brincando, tava ali, né? E aí eu falei, gente, que crianças maravilhosas. Talento, né? Quando a pessoa tem talento, tem talento. Então, assim, parabéns a todo mundo, parabéns ao Sidney por ter criado a Gráfica MSP, por ter, né, contribuído tanto com esse filme maravilhoso, ao Maurício de Souza, né, porque por ter criado a Turma da Mônica. Exatamente. Ao Daniel Rezende, é claro, as crianças maravilhosas que participaram do filme, que agora vão ficar como Turma da Mônica pra sempre, Tomara né? que não cresçam. Apenas. Então é isso, gente. Eu espero que se vocês ainda não foram no cinema assistir, vão. E leiam se a vocês HQ. ainda não leram Laços, leiam também. O link pra compra da HQ vai estar aqui na descrição. Sério, não deixem de ler. É maravilhoso. E é isso. Não esqueçam de se inscrever no canal. De comentar, de compartilhar, de contar o que vocês acharam. Se vocês já leram Laços, se vocês já viram o filme, se vocês ficaram curiosos. Ou se vocês leram outra Gráfica MSP e também O que estão vocês esperando, acham da né? Turma da Mônica também? Porque Sim. a gente sabe que tem gente que só leu os gibis quando criança, os almanacs. Quero saber se vocês mantêm contato aí. Isso. Então é isso. Muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo. Até o próximo. Beijo. Tchau. Tchau.